Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui, trazendo para você aqui a prova, um simulado da prova da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista no estado da Bahia, concurso público que foi realizado no ano de 2013. Nível superior, a gente vai fazer essa prova aqui, a correção da prova de assistente social. Essa prova teve matérias, a matéria de língua portuguesa, 10 questões, noções de administração pública, foram mais 10 questões, noções de informática, com 10 questões também, não, 5 questões, e aqui conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. Olha, conhecimento específico é a que mais tem questões e a que vale mais, viu? Você que vai fazer o concurso, fique atento nisso, A sua prova, os conhecimentos específicos é a parte que tem mais questões e que vale mais pontos. Vale mais pontos. Olha aqui, 20 questões, tá vendo? E vai ser igual esse ano, 2024, tá? 20 questões. Noções de português aqui é importantíssimo. Eles vão cobrar 10 questões também. A administração pública tem que olhar se sua prova cai. Informática tem que olhar se sua prova cai. Conhecimento de atualidades vai cair também, tá? A gente vai ter, já tem aula no canal aqui de atualidades. Dá uma olhada aí em geografia, na parte de geografia, que a gente tem aqui no canal, que vai te ajudar também. Vamos fazer aqui as questões de língua portuguesa aqui. Língua portuguesa para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Vou até anotar aqui. Vou colocar aqui, língua portuguesa para a Prefeitura de Conquista. 10 questões. Simulado, né? Simulado. É um simuladinho que a gente vai fazer. Olha aqui, pessoal, essa banca, a OCP, essa é a banca OCP, tá? Que vai fazer o concurso aí de vocês. Se bem que aqui a gente chama de Instituto OCP, é uma banca diferente, tá? Você fica atento nisso porque é uma banca diferente, mas enfim, as questões são medianas e é do mesmo nível aí também que você vai conseguir fazer. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Como é que você responde questões de língua portuguesa? Você primeiro lê o texto? Não, primeiro você vai nas questões, tá? Você vai fazer assim, como a gente tá fazendo aqui, explicando para você. Você vai nas questões aqui, questão 1. Questão 1 fala assim, na expressão, né, já o microcosmo, a expressão já funciona como um elemento que. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão de interpretação. Interpretação, né? Esse já, o que esse já representa? Ele representa o quê? Veja bem, tá aqui, Deixa eu pegar aqui. Ele tá perguntando o já, né? Já o microcosmo, a expressão já funciona como um quê? Como o quê? Como, vamos ver aqui, microcosmo, cadê? Ele fala de macrocosmo no texto. Vamos ler o texto, né? Vamos ler esse parágrafo aqui para você entender um pouco. Desse modo, a Terra era entendida essencialmente como lugar de passagem. Lugar de passagem. O alto, representado pelo céu, era associado a Deus e ao macrocosmo, local onde habitava o Criador e os anjos. Já o microcosmo, identificado com a natureza, era a sede. Já o microcosmo, então, aqui era o macro, lá era o grandão, esse cá é o menor, né? Então, na verdade, isso é uma questão de contraposição de ideias, né? É uma contraposição de ideias. Então, a gente vai, marcar aqui, contraposição de ideias. Foi difícil essa questão para você? Não é difícil, por quê? Porque a questão está falando assim, do macro, que é grande, o todo, e está falando do micro. Gente, mas é a mesma coisa? Não, eles se contrapõem. Uma ideia é inversamente proporcional à outra, né? Vamos para essa não dava, nem precisava ler o resto, né, pessoal? Nem precisava ler o resto. Mas na hora da prova a gente confunde. Se eu estiver fazendo aqui sem olhar para gabarito, sem nada, a gente fica confuso mesmo. Mas a questão está muito simples. É contraposição de ideia. Mais uma vez, interpretação. Por esconderem o desconhecido, o oculto e o diabólico, a preposição por estabelece relação de que, né? Semântica de. Semântica é o quê? Semântica, palavra
Quando fala semântica é sentido, tá? Então aqui, ó, quando falar semântica, você já sabe que está se referindo ao sentido da palavra. Então ele está querendo saber qual é o sentido da palavra por, né? Por. Aí a gente tem que ir no texto aqui, ó. À noite a floresta eram repletas de mistérios e motivo de temor por esconderem o desconhecido, oculto diabólico no qual o corpo e a alma seriam postos à prova, pois, no paradoxo medieval, o corpo era corruptível, mas, através dele, a alma seria salva. Então, essa questão, ó, por, ele está perguntando sobre essa palavrinha aqui, por, ó. À noite a floresta era repleta de mistério e motivo de temor por o quê? Por tem uma ideia aqui, ó. Tem uma ideia de quê? Tem uma ideia de modo, tem uma ideia de meio, tem uma ideia de conclusão, tem uma ideia de causa, tem uma ideia de conformidade. Olha, por meio, né? Através desse meio, através do o por tá trazendo uma ideia de causa. Por quê? Porque, ó, à noite a floresta era repleta de mistério e temor por esconderem, ou seja, porque a razão, a causa era que a floresta escondia o desconhecido. Então, esse por realmente, ele tem uma ideia de causa. Ele tem uma ideia de causa. Logo aqui, ó, a resposta letra D, né? Ele tem uma ideia, esse por tem ideia de causa. Essas questões, elas são todas de sentido. Essas questões quer dizer de recorrência ao texto, né? Você tem que recorrer ao texto para responder elas. Quando é questão de gramática, você não tem que recorrer ao texto, a não ser que tenha alguma maneira ali da questão ser interpretativa. Mas nesse caso aqui, ó, você vê que eu só recorri ao texto nas duas situações, ó. Recorri ao texto, comparei as ideias. Recorri ao texto, analisei o que estava falando da questão e busquei a questão certa. E aqui, 3. Em caso o maculasse, a expressão caso introduz uma relação de quê? Ó, pessoal, se tiver se e se tiver caso isso aconteça, aquilo lá vai acontecer com você. Caso você ande correndo demais, você vai cair. Caso você estude, você passa. Se você estudar, você passa. Se e caso nem precisa falar nada. Isso é condicional, né? É condição. Se você fizer isso, aquilo acontece. É condição. Então não tem o que falar que é tempo, causa, concessão, proporção. Essa resposta é a letra A mesmo. É a questão de causa, sentido. Caso significa o quê? Caso você estude, você passa. Quer dizer, a condição para você passar é estudar. Uma questão também que não é tão difícil não, né? A expressão através pode ser substituída no contexto por. A expressão através. Onde é que tem a expressão através no texto? Eu vou ter que achar. Vou ter que olhar o texto, né? Eu vou ter que achar. Onde é que está essa expressão através? E isso eu poderia substituir por uma dessas aqui e ficar correta, né? Então vamos procurar aqui, ó. Vou botar aqui no meu buscador, é claro, mas na hora lá você vai ter que se virar, né? Vai ter que achar. Então tá aqui, ó. Mas através dele a alma seria salva, né? Mas através dele, a expressão através é por meio, né? Através aqui, ó. Não, peraí. Através é o quê? Através, mediante, né? Mediante ele. Agora, olhando o gabarito, essa questão ela foi anulada, tá? Então, nessa prova, ela foi anulada. Então, nem tem nenhuma resposta certa aqui, ok? Por quê? Porque através é algo que atravessa, né? Por meio é diferente de através. Você pega sua mão e com a sua mão você penetra na água. Sua mão atravessou a água. Isso é através. Agora, por intermédio, quer dizer que o corpo é um intermediário para que se conseguir a salvação. Mas não se pode usar a expressão
através, porque através é algo que está atravessando. Por meio é mediante, né? Mas mesmo assim a questão foi cancelada porque certamente deram o gabarito errado dela aqui, ela foi cancelada, né? Vamos a 5 então. 5. A expressão paradoxo pode ser entendida no texto como: paradoxo é sempre o quê? Paradoxo é sempre uma contradição, não é? O paradoxo é uma contradição. Uma coisa está aqui e a outra está aqui, e elas não conseguem, elas por estarem tão próximas, mas não conseguem se juntar, porque há um magnetismo que uma repele a outra. Isso é paradoxal. Ao se aproximar, elas se repelem. Mas se a gente pegar aqui o ímã e colocar desse lado, eles se atraem. Paradoxal. A mesma peça, por um lado se atrai, do outro lado se repele. Isso é paradoxal, né? Então é o paradoxo, é uma contradição. Quando falar paradoxo, você já sabe que paradoxo é uma contradição, né? Paradoxo é uma contradição. Na questão 6 diz o seguinte, né? Para o medievo, ou seja, o homem medieval, o mundo era um espaço a ser temido, já que o sobrenatural, povoado por entes maléficos, estava escondido nas coisas cotidianas. A locução adjetiva já que não pode ser substituída nesse contexto por. Então ele quer saber a errada, né? Ele, visto que. Então se a gente pegar aqui, ó, cadê a expressão já que? Tá aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, vamos ler de novo, ó. Para o medievo, o mundo era o espaço a ser temido, visto que, poderia ser visto que, né? Para o medievo, o mundo era um espaço a ser temido, como. Então, já temos a nossa resposta aqui. Já temos nossa resposta, é a letra B, né? Porque não pode ser como. Porquanto, tem a mesma ideia de já que, né? Dado que, uma vez que. Então, todas esse já que podia ser substituído por visto que, poderia ser por porquanto, poderia ser substituído por dado que, poderia ser substituído por uma vez que. Viu que eu só fiz o que? Eu só fiz comparar, né? Eu peguei aqui e botei a palavra como. Era um espaço a ser temido, como o sobrenatural. Não dá. Como o sobrenatural. Não. Visto que, já que, porque o já que, ele está nessa perspectiva de ser uma explicação, né? Uma explicativa ali, já que, por isso, né? Visto isso, visto que, por quanto. Então, essa é a resposta. Letra 7, né? A 7. Vamos responder a 7 aqui, ó, nesse simulado de português para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Só serão mantidos o sentido original do texto e a sua gramática se essa é bem complicada. Essa é mais complicadinha. Eu não vou perder muito tempo nessa questão, tá? Essa questão 7, a resposta dela certa é aqui, ó. É a letra C. A expressão também ligava-se, for substituída por também se ligava. Então, aqui a próclise e a ênclise. Foi um erro de próclise e ênclise, não funcionava para essa questão, tá? Porque não era possível fazer, já que também é uma palavra atrativa. Então aqui um pouco de estudo de português com um professor de português. Aqui eu só estou fazendo um simulado, respondendo questões como se eu fosse uma pessoa lá no dia da prova fazendo. Eu estou simulando, né? Essas questões você precisaria aí de mais aulas para você compreender, tá bom? Não vou ficar aqui dizendo para você o que não é. A verdade é essa. Se você não está bom em português, estude. Nós temos até a nossa apostila de português que você pode adquirir através desse número, 981 550279. É uma apostila que tem não só português, mas tem Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista, matemática, português,
tem também informática, tem também nela livro bônus e provas, bastante provas anteriores como essa aqui para você treinar, tá? Então pega lá e treina. Só é pedir aí, chama no zap, ela custa R$ 9,90. Vamos responder mais duas questões para a gente analisar. Ó. Questão 8 a 10 refere-se à tirinha a seguir. Ó. Questão 8 e 10 se refere a tirinha aqui. Ó. A tirinha diz o seguinte, ó, tem aqui dois personagens famosos, viu? De tirinhas. Lembre-se, querida, é importante levantar o ego de um homem e fazê-lo pensar que ele está sempre certo. Essa aqui é o que o personagem está dizendo para sua esposa, né? E diz assim: isso antes do casamento, é claro. Antes, está marcado ali. O que é a questão quer saber? A questão 8. O humor da tirinha consiste no fato de os homens precisarem das mulheres e por isso se deixam enganar por elas. Será que é isso? Não. As mulheres sempre terão razão, seja antes, seja depois do casamento. Helga não gosta de ser casada e tenta incentivar a filha a não se casar. Será que é isso também? Ah, isso aqui é a mãe dela, né? Então isso aqui é a mãe dela, não é o marido. Isso aqui é a mãe dela, ensinando para ela que antes do casamento ela deve fazer agradar o homem. Eu entendi agora, pessoal. Desculpa, eu sou atrasado, né? Helga não gosta de ser casada e de tentar incentivar a filha a não se casar. Será que é isso? A filha Helga ter medo de casar pelo fato de o noivo sempre ter razão. Parece mais essa aí, né? Qual é a resposta então? É a 8? Ou será que é a última? Helga ensina a filha a ser dissimulada com o marido antes do casamento. Ó, sem dúvida, essa está muito fácil, né, pessoal? Mesmo para nível superior, mas isso aqui foi em 2013. As questões devem estar mais difíceis agora, viu? Eu te alerto aí. Mas a questão bem legalzinha e bem fácil também. A oração levantar o ego de um homem funciona como sujeito, objeto direto, complemento nominal, adjunto nominal, objeto direto. A expressão levantar o ego de um homem. Vamos à questão, né? Lembre-se, querida, é importante levantar o ego de um homem. Levantar um ego. O que é importante? Vamos perguntar ali ao verbo, né? O verbo é importante. O que é importante? Levantar o ego de um homem. Será que era assim que a gente devia responder? Essa é a 9, né? Isso é a 9. A questão 9. Portanto, realmente essa é a parte do sujeito, né? Porque o que é importante? Levantar o ego de um homem. Então, levantar o ego de um homem é o sujeito dessa oração. Você sempre vai ao verbo e pergunta o que o verbo está querendo dizer. O que é importante? Importante levantar o ego de um homem. Então, levantar o ego de um homem é o sujeito dessa oração. Bem fácil também. Só era ir ao verbo ali, perguntar ao verbo quem era, o que era importante, quem era importante, você já resolvia. Agora, questão 10. A expressão certo funciona como expressão certo. Onde está? Expressão certo. E fazê-lo pensar que ele está sempre certo. Que ele está sempre certo. Essa expressão funciona como o que aí, né? Questão 10. Aí, questão 10 é o que? Esse é e fazê-lo pensar. Fazer quem pensar? Fazer o marido pensar, né? Que está sempre certo. E aí, essa questão é predicativo do sujeito, né? Sempre certo. Predicativo do sujeito é um predicado do sujeito, né? É um sujeito predicado. Então aqui também não era difícil não. Também não era difícil não. É claro que fazendo assim aqui, sentadinho, é tudo mais simples, né? Mas lá na hora da prova a gente tem um monte de dúvida. Mas eu espero ter contribuído, ajudado você aqui a resolver algumas questões aí de português, tá bom?
Valeu! Se você quiser nossa apostila para o concurso de Vitória da Conquista, fala conosco aqui através do 73981550279. Meu nome é Nando Oliveira. Eu desejo para você uma ótima prova. Fica aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha, curte, porque a gente vai ter outras provas, simulados para serem respondidos aqui, tá? Então eu vou até salvar aqui, ó, simulado continuar, porque eu vou continuar respondendo esse simulado. Acredite sempre nos seus sonhos, acredite sempre na sua capacidade e tenha fé em Deus. Lute, faça o concurso, acredite que vai dar certo e as coisas vão acontecer para você. Valeu? Acredite em você. Um abração do professor Nando aqui, até a próxima aula. Tchau.